Boa noite, estamos no ar com mais um Depois das 10. Um policial da cidade de Ossini, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, entrou em um galpão incendiado para salvar uma galinha. Eu achei bem interessante a destreza desse policial, porque tirando que aqui no Brasil as pessoas parecem que têm alguns problemas com animais, vou dar um exemplo. Quem não lembra da galinha Rafinha? A galinha Rafinha, que era criada com tanto amor e tanto apreço pela sua dona na cidade de Patos, na Paraíba, infelizmente foi sequestrada, assassinada e devorada. Inclusive fizeram até um velório simbólico para a galinha Rafinha. Mas estamos na frente da China, né, que come cachorro. Inclusive, existe uma lenda, não sei se é uma lenda urbana, não me entendam mal, mas que diz que se você estiver passeando com um cachorro e em frente a uma pastelaria chinesa, ele atravessar a rua, fique muito atento e tome cuidado, porque vai que tem uns amigos dele sendo assados lá por dentro. A mesma coisa serve para a questão de pombos, que disseram que às vezes o pastel de flango talvez não seja necessariamente flango. E me lembrou uma história muito interessante. Quando eu morava na minha antiga casa, eu tinha uma vizinha que resolveu montar um espetinho, né? Hoje a gente vê muitos espetinhos nas esquinas. E, coincidentemente, o número de gatos da região começou a diminuir, o que deu um apelido lá de espetinho do filé miau. Mas enfim, João Paulo, o que temos para hoje? Boa noite, pessoal de casa. Hoje nós temos uma entrevista especial com o psicólogo Luiz Fernando. E também temos ótimos quadros e uma brincadeira que vamos fazer com o nosso entrevistado. Então, fique de olho. E agora você vai acompanhar o quadro mais delicioso da televisão caxiense, Gororoba 10. Detalhe, respeite a pessoa que está preparando o prato de hoje. Gente, olha só, a gente está dando início a um quadro de culinária chamado Gororoba 10 e como todo quadro de culinária, a gente vai tentar passar para vocês de casa uma maneira mais fácil de você se alimentar. Não tão saudável, mas é uma alimentação principalmente para você que chega em casa bem tarde na madrugada depois de ter tomado todas, baixa aquela fome e aí você gastou tudo na festa, não tem dinheiro nem para ir no McDonald's da Trizidela, tá? Então você vai fazer em casa e o que eu vou te ensinar hoje é uma omelete muito simples e fácil. Então, para essa receita você vai precisar de 2 ovos, 1 colher de margarina, presunto e sal a gosto. Falando em sal, gente, quando eu sempre ouvi falar de sal a gosto, eu saí nos mercados perguntando onde tinha o sal a gosto. Depois que eu fui descobrir que é a quantidade desejada que você quer colocar na sua comida. Então nós vamos começar usando os ovos. Para esta quantidade nós vamos usar 2 ovos. Muito simples. Gente, você não pode deixar cair a casca, tá? É importante. Cada um tem um jeito de quebrar o ovo. Eu particularmente gosto de quebrar com o garfo, com a faca que eu estiver usando. Então o que você vai fazer? Depois que você colocou os ovos no recipiente, você vai bater, tá? Até você ver que ele ficou bem grossinho. Não precisa separar a gema da clara, é tudo junto. Olha só, você já percebendo, já vai ficando assim, ó. E aí você vai batendo até você encontrar a consistência que você achar melhor. Depois que você bateu a clara, agora a gente vai pro fogo, a gente vai derreter a margarina. 1 colher de margarina, tá, gente? Ai, que sexy isso aqui. Cuidado, gente, não deixem criança pra evitar acidentes, tá? Então aqui eu tirei até todo mundo da produção aqui pra sair, pra poder ficar só. É 1 colher, tá? Você não precisa exagerar. Depende do seu grau de gordice. Você vai deixar aqui até ela derreter totalmente. E aí você faz isso aqui, ó, pra ajudar. É uma maneira de untar também. Isso aqui é feito pra não grudar a sua panqueca. Tipo aqueles ovos que você faz em casa frito, que sempre gruda os ovos de vocês. Eu já vi muita gente grudando o ovo, gente. Pronto, derreteu. Agora a gente vem com o ovo que você bateu. Aí cuidadosamente você vai colocar. Gente, a gente vai ter que baixar. Olha só, o fogo você vai deixar a 210 graus. Pra não ficar. Ficou alto ou ficou. Ah, inserir aqui. Gente, você vai baixar o fogo. Ah, eu acertei. Pronto.
Olha só como tá ficando. Agora chegou o segredo. É virar. Ai, gente, como é que a gente faz isso aqui dar certo? Gente, detalhe, eu esqueci do sal, tá? Olha, essa é a minha quantidade de sal a gosto desejado. Tradicionalmente, uma pitada. Então agora eu vou vir com o quê? Vou vir com presunto. Ai, desculpa, gente, eu tô nervoso. Aí vem com presunto, você vai espalhar apenas de um lado, porque o outro você vai fechar como se fosse uma tapioca. Agora você vai tentar, o segredo é fechar isso aqui. Agora a gente vai tentar virar, que o segredo é agora. Gente, deu errado, mas não tem nenhum problema. Daí isso acontece quem mora só, que é o meu caso, tá? É o que você fez aqui, olha só. Você viu que negócio aqui já fritou? Pronto, a gente pode desligar o... Como é que desliga isso aqui, gente? Pra esquerda. Pronto. Depois, olha só o que você vai fazer. Você vai pôr no prato. Tá até bonito, né, gente? Tá bem... Não vou dizer o nome da minha amiga que cozinha muito bem na televisão, tá? Depois de pronto, é claro que a gente precisa provar. E como todo cozinheiro, nem sempre é bom a gente provar, porque a gente já belisca muito enquanto a gente tá comendo. E eu vou chamar alguém muito especial pra provar da nossa omelete. Felipe! Felipe trabalha aqui na produção com a gente, tá, gente? Vem cá, menino! Oi. Aqui, ó. Fiz um lanche aqui, ó. Então, Felipe, essa é a nossa omelete, mas eu vou te dar uma dica. Gente, uma boa omelete pra você comer tem que ser com um bom café. Produção, café, por favor. Sempre quis dizer esse negócio de produção de televisão, gente. Então, vamos lá, Felipe. Felipe é jeitoso, né, gente? Com garfo, bem fino, né? Tentou sensualizar, vocês viram aí, né? Tá bom. Não, não é tá bom, Felipe. Tá aprovado? Tá. Vai falar, Felipe. Tá. Você pode olhar pra câmera. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Uma omelete muito simples, com presunto e com café. Café é a parte final, tá? Até daqui a pouco, depois das 10. Então, João Paulo, chame nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, ele é psicólogo, ele é coordenador da saúde mental do município. Vem pra cá pro palco, Luiz Fernando. E aí, Fernando, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Depois das 10. Conhece o João Paulo? Conheço de muito tempo, né, João Paulo? Não, de um pouquinho pra cá, Fernando, não vamos falar pra lá. O João Paulo é um jovem rapaz de 18 anos, nem viveu tudo isso, né, João Paulo? Exatamente, isso. Mas e aí, Luiz Fernando, tudo bom? Tudo bem, Caio, é uma alegria poder estar aqui com vocês depois das 10, né? Não sei o que vem por aí, mas é uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento. Prometo que vai ser um bate-papo muito descontraído, bem bacana. E cuidado com o João Paulo, viu? As perguntas dele são bem afiadas. Cuidado, João Paulo, eu sou da igreja. Ah, eu também sou, não vai dar certo. Ah! Vai ser uma coisa... Vamos lá. Então, você é coordenador... Da rede de atenção psicossocial da saúde mental do município de Caxias. Você já está lá há quanto tempo? Desde que começou a nova gestão municipal do prefeito Fábio Gentil, a gente tem acompanhado esse trabalho na Secretaria de Saúde. Me diz aí, qual a sua principal função? Minha principal função é, enquanto coordenador da rede de atenção psicossocial do município, é supervisionar os CAPs, que é o CAPS 3, que é para pessoas com transtorno mental, diversos tipos de transtorno mental. O CAPS infanto-juvenil, que é para criança e adolescente até 17 anos, 28 dias. E também o CAPS AD, do qual eu sou diretor, que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para o tratamento de álcool e outras drogas. Aqui em Caxias existe um alto índice de suicídio, que é muito preocupante, porque somos uma cidade de 160 habitantes e que acabou praticamente com um índice maior que de Teresina. Teresina que é uma cidade com 1 milhão de habitantes, vamos botar 1 milhão e pouco de habitantes. Isso é muito preocupante.
qual o trabalho que vocês vêm fazendo para dar suporte a pessoas que sofrem com depressão, com que tenham tendências ao suicídio, e como chegar à secretaria para dizer, olha, eu conheço uma pessoa assim e tal, e queria que ajudasse ela. Como é que funciona isso? Pronto. A gente, dentro da rede de saúde mental do município, nós temos alguns trabalhos pontuais, né? Em setembro, a gente fez uma campanha ostensiva, que foi o Setembro Amarelo. A gente andou diversos locais de saúde, como também de demais políticas públicas, fomos para as praças, fizemos blitz para alertar a população acerca da questão do suicídio. Mostrar para a população que, na verdade, é importante trabalhar a valorização da vida. Então, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS 3, lá no bairro São Francisco, onde antigamente era o Hospital Dia, lá a gente tem profissional psiquiatra, psicólogo, que atende essa demanda para toda a população de Caxias, como o CAPS infantil, e de lembrar que hoje o nosso maior cuidado é com os adolescentes, jovens, porque o índice de comportamento autolesivo, que é a automutilação, o comportamento de ideação suicida ou até de tentativa de suicídio é bem acentuado dentro dessa população, adolescente e jovens. Então, hoje em Caxias, a gente tem feito vários trabalhos nas escolas, de conscientização mesmo, mas o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade é conseguir conscientizar os pais sobre essa realidade. Você falou uma coisa bem interessante, que a questão de conscientizar os pais. Eu já vi casos de que o pai acredita que a criança está com algum transtorno, algum problema, e é constatado pelo psicólogo que, vou usar um termo aqui pouco delicado, os pais, sem querer, acabam atormentando a cabeça dos filhos. Os filhos acabam sendo reflexo dos pais. Como trabalhar isso? Como fazer com que os pais assumam ou se toquem, caiam na real de que eles podem estar atrapalhando na saúde mental do filho? Bom, o primeiro ponto é a gente conseguir sensibilizar os pais de que ali há uma problemática. Os pais nunca aceitam. Eles acham que o filho está com birra, eles acham que ali é bobagem, que é para chamar atenção. Então o pai ele nunca se coloca, os pais, como responsáveis também. Porque às vezes aquela situação ali é produto da educação, é produto de um problema familiar. Uma separação não há nada mais grave para a vida afetiva, social, de uma criança, para o seu desenvolvimento, do que um processo de separação. É muito dolorido. Então, às vezes, os pais não se colocam naquela condição que eu sou responsável também pelo que está acontecendo com o meu filho. E, às vezes, quando os pais chegam no consultório, lá para o atendimento, que a gente começa a levantar essa questão de que ali é uma responsabilidade dos pais, eu já fui quase agredido, né? Porque às vezes o problema não está na criança, o problema está no pai e na mãe. Isso. Aí o problema é conseguir chegar sem que o pai comece a ficar logo com raiva. Não, eu não. Eu sou um ótimo pai. O problema é isso. Aí começa a achar problemas externos e não assume a culpa, né? E aí, na verdade, a terapia deveria acontecer primeiro com os pais, posterior com a criança. Por isso que é um trabalho bem conjunto que se deve fazer. A gente, como terapeuta, a gente tem sempre esse cuidado de estar chamando o pai, a mãe, de estar tentando sensibilizar. Às vezes a gente indica também um processo terapêutico para eles, para que eles possam melhorar essa questão desse processo. Porque muitas vezes o que me choca, né, Caio? O que me choca. Lá no CAPS Infantil, a coordenadora Conceição, que é uma pessoa que tem muito zelo pelo trabalho que faz, como toda a equipe, a gente tem que ir ao encontro do Conselho Tutelar, da promotoria, para poder o conselho e a promotoria notificar os pais, para que os pais possam encarar como uma questão séria a saúde do filho e acompanhá-lo. Os pais não querem acompanhar o filho no tratamento. Uma coisa interessante, você falou, os pais não querem acompanhar os filhos no tratamento. Na realidade, a gente vê hoje em dia que os pais parecem que não querem acompanhar os filhos em canto nenhum. Eu já trabalhei em algumas escolas como professor de xadrez. E tinha crianças que não sabiam ler, o que é complicado, porque o xadrez ele exige muita atenção da criança, ele exige que ela saiba pelo menos o básico de matemática e que ela saiba ler. E às vezes eu percebia que parecia que os pais jogavam na escola
e queriam, é como se eles terceirizassem a educação do filho, jogassem na escola e quer que o professor crie. Não. O professor, ele tem hoje em dia o trabalho de criar o filho dos outros, um aluno de uma sala com 25 alunos, 30 alunos, aí ele tem que criar o filho dos outros, mas ele não tem autonomia para falar nada, porque qualquer coisa hoje em dia os pais vão para cima dos professores. Tu não acredita que isso pode estar causando esses altos índices de depressão em crianças e adolescentes? Os pais, eles não ensinam os filhos a lidar com frustração. Isso é uma verdade, a gente até conversou sobre isso nos bastidores. E os filhos é muita tecnologia, eles botam o filho na frente da TV, botam o filho na frente de um tablet, de um computador, e os filhos acabam achando que mandam demais, os pais não acompanham, não impõem limites, e qualquer coisinha pode ser um exemplo de que a criança... pode ser um pequeno sinal para que a criança ache que aquilo é a pior coisa do mundo, se levou um não, pronto, a criança já desaba. Isso é complicado, né? Porque, como é que eu posso dizer, a criança acaba achando que está recebendo uma carga mais pesada do que realmente está, simplesmente porque não sabe ouvir um não. O que acontece? Antes de você responder, na minha época, né, Caio, tu falaste aí essa questão de tablet, essas coisas que os pais dão aos filhos. Na minha época, minha mãe sempre me deu tabuada para estudar quando eu era um aluno uma pessoa muito mal educada dentro de casa mesmo. Tu não achas, como psicólogo, que se os pais voltassem a dar tabuada para as crianças, não ajudaria? Pronto. O que tem acontecido com a sociedade, né? Na verdade, os pais cada vez mais têm se afastado, né, diminuído a sua responsabilidade para construir. O que acontece? Os pais, eles mandam a criança para a escola, à tarde ela tem que ir para o reforço ou para qualquer outra atividade, ela faz... Quanto mais atividade, melhor para a criança. Quanto menos tempo a criança passar em casa, melhor para os pais. Então, hoje em dia, o contato da criança com o pai é muito pouco, porque à noite tem que dormir. Ou então, cada um vai para o seu quarto. Hoje em dia, pessoas de classe média, qualquer pessoa hoje, de qualquer classe social, tem acesso a informação. Celular, internet, televisão. Hoje em dia, todo mundo tinha televisão no quarto. Antigamente, a gente sentava todo mundo junto para se brigar pelo canal de televisão, pelo controle. E aquilo era saudável. Hoje em dia não, cada um fica no seu isolamento, geralmente os jovens e adolescentes no celular, às vezes trocam o dia pela noite, passam a noite inteira no celular para tentar dormir de dia, e às vezes o pai é muito permissivo, permite que aconteça esse tipo de situação. A criança não brinca mais, porque desde cedo ela foi ensinada que ela tem um tablet, tem um celular, ela vai assistir a Galinha Pintadinha ou outros jogos qualquer que o pai não acompanha, e às vezes aquele jogo de punho que não é educativo, que ensina a criança a ser individualista, ensina a criança a ser indiferente com as outras pessoas que são diferentes dela. Então esse meio que a criança tem vivido, esse mundo virtual, a tecnologia tem atrapalhado, no meu ponto de vista e do ponto de vista de todos os psicólogos, a questão do desenvolvimento psicomotor e social da criança. Não há limite, os pais não impõem a hora de dormir, a hora de levantar, a criança não quer comer aquilo, o pai inventa uma outra coisa para a criança comer, ela vai sabendo que... Eu adorava essa parte quando meu pai me dava outra coisa para comer, gente, é super interessante. Então o pai vai dizendo que tudo que ele quer é permitido, e no dia que o pai diz não, ela não tolera. Acabou o mundo ali para ela, né? Ela desaba porque ela não aprendeu a receber o não, ela não sabe lidar com a frustração, porque tudo que ela quis, os pais deram. E às vezes o pai dá tudo que é o que o filho quer para compensar a não atenção, para compensar a falta de afetividade, de amor, de carinho, que isso é primordial para os filhos. O pai e a mãe tem que sentar no chão, tem que brincar com o filho, conversar com o filho, ter um diálogo com o filho. Não é só cobrar boa nota, que o filho tem que fazer isso. Também valorizar a nota que ele tira. Parabéns, que bom que você aprendeu a ler, que bom que você tirou um 10 na prova ou um 7, tem que estudar um pouco mais. Então hoje o pai dá tudo, cobra por tudo, mas não dá o principal, que é a afetividade e a atenção. Na minha época me dava o principal, Caio, que era a palmatória. O que tu acha da lei da palmada? Pronto. Na verdade, a disciplina tem que acontecer. O pai tem que disciplinar o filho. Uma palmada. Agora, o que não se deve? Não se deve espancar, porque está assegurado pelo Conselho pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho da Criança, Conselho Tutelar.
E isso também não posso dizer que bater, espancar vai resolver o problema, não. Muito melhor o castigo. Mas como é que tem que ser o castigo, Caio? Você é pai, né? Se você diz pro seu filho que ele vai passar uma semana sem jogar bola, é uma semana, que aí a criança vai lá, ô pai, dá um beijinho, diz que ama, no mesmo dia o pai tira do castigo. Não, se você faz isso, tira do castigo, ele vai aprender que ele vai fazer, ele vai dar um beijinho, o pai vai tirar do castigo. E a ordem que o pai der, a mãe tem que acatar, como a ordem que a mãe der, o pai tem que acatar. Ou o avô, a avó, quem quer que seja, que more ali, porque vira uma bagunça, ele não sabe quem obedece, e às vezes acaba sendo um só a figura de autoridade, ele diz para a mãe, eu vou dizer para o meu pai. Não, todos são figura de autoridade, ele tem que saber que tem que respeitar a autoridade de cada um. Eu e a mãe do Cef, a gente tem esse acordo que se um der uma ordem, o outro não tira. E desde bebê, inclusive aconteceu uma situação que a mãe dela queria levar ele para uma churrascaria, e eu falei que ele ainda não tinha tomado todas as vacinas, estava com 4 meses, eu falei, ele não vai. Aí ela ainda correu, falou com a mãe dele, não, foi o que o Caio disse, não vai. Entenderam? Ok, eu falei, olha, apesar de não morarmos juntos, mas eu estou lá o tempo todo, eu estou acompanhando, eu gosto de sentar no tapetinho dele, brincar com ele, levar ele para brincar, estimular. E ela sempre diz, quem dá as ordens aqui, o pai e a mãe. Mora na casa da avó. Então a avó também tem aquela autoridade, mas não passando por cima da autoridade do pai e da mãe. E eu acho muito interessante essa questão que tu falou de participar. Eu gosto de brincar com ele, pegar o brinquedinho dele. Eu quero que ele fique maior porque eu vou ter maior prazer de ensinar ele jogos de tabuleiro. Hoje a gente não vê mais crianças brincando com jogos de tabuleiro. E aquilo estimula e muito a criatividade da criança, a inteligência, xadrez. Eu quero muito ensinar ele a jogar xadrez, porque xadrez trabalha a paciência. E a capacidade de estratégia também. A criança começa a ser mais estrategista. E é comprovado que o xadrez ensina a criança, ela começa a ler melhor, ela começa a ter mais paciência para resolver problemas de matemática, que é o terror de praticamente todas as crianças, né? A matemática. Ela tem mais paciência para resolver aquilo. Por quê? Ela vai estar levando aquilo que ela aprende no xadrez para a escola. E isso é interessante, realmente falta esse estímulo para as crianças. Outra coisa que eu percebi também, que eu queria que tu comentasse, é que eu percebi que a gente está numa geração, essa geração, eu acredito que dos seus 22 anos para trás, parece que elas aprenderam a não se amar. É uma geração que romantiza o sofrimento. Eles parecem que tem uma disputa de quem tem a vida pior. E às vezes até situações criadas. O que tu acha disso? Pronto. Existe o adolescente, porque na verdade o que acontece? O adolescente, essa faixa etária, esse período de moratória que a gente vai chamar, é uma fase, é a fase mais complicada da vida humana, porque é a fase que o adolescente ele quer andar em tribos, ele quer ter um modelo. E muitas vezes o modelo que o adolescente vai encontrar é o modelo daquilo que ele busca. E o adolescente está cada vez mais permeado, né, nos modelos que eles encontram na internet e nas redes sociais. E que nem sempre é benéfico. Então, para que eu possa perceber essa situação que você coloca, é importante, eu tenho que perceber toda a história de vida também. Alguns desenvolvem, né, essa questão da depressão, de romantizar o sofrimento, de quem sofre mais. Às vezes fazem até grupos de pessoas que se reúnem para partilhar o sofrimento e às vezes ter comportamento autolesivo diante daquela realidade, daquela situação. Mas eu preciso também entender o contexto que aquele adolescente está inserido. Como foi a infância, como foi a adolescência, como é esse processo. Por trás do sofrimento, Caio, tem sempre uma situação instalada. Ninguém vai buscar o sofrimento pelo sofrimento. Há uma situação instalada que não é fácil. Quando eles chegam para o atendimento, eu percebo muito isso, né, o que eles trazem consigo. Eles na verdade, não queriam. Mas acaba que, pela situação que eles se encontram, e o que mais choca a eles é a falta do zelo e do cuidado da família. Eles dizem mesmo lá, olha, doutor Luiz Fernando, ninguém me ajuda, os meus pais não acreditam que eu estou sofrendo, e ali há um sofrimento. Falta o diálogo, né? Falta um diálogo, e o diálogo é importantíssimo, é primordial. Os pais, o que eu percebo?
demora-se muito para o pai perceber que o filho está se automutilando. Mas se você percebe seu filho usando roupas compridas, escondendo sempre algo, ali ele está escondendo alguma coisa. E às vezes, hoje em dia, antigamente se fazia isso. Eu lembro que minha mãe, quando eu era adolescente, criança, quando eu ia tomar banho, ela costumava ir ao banheiro para me olhar, para saber se tinha uma marca, se tinha alguma coisa. Hoje em dia os pais não fazem mais isso e não percebem que os filhos estão se cortando. E aí se corta no braço, na barriga, na palma da mão, nas pernas, embaixo do pé, para esconder. Hoje em dia não estão mais nem escondendo. Hoje em dia o adolescente vai para a escola e mostra, todo mundo vê. Posta em redes sociais, né? Pronto, hoje em dia é muito comum. Se cortou, posta nas redes sociais. Claro que naquele momento, o adolescente está se cortando, ali há uma liberação do hormônio do prazer. E aquele cortar é como se começa a doer intensamente aquela parte cortada, ele vai esquecer a dor da alma, a dor psíquica que ele está sentindo por uns instantes, e aquilo para ele é como se fosse um alívio, é como uma pessoa que muitas vezes se refugia do problema nas drogas, usou, sentiu aquela sensação de alívio, mas depois vem a consequência do sentimento de culpa, do se cortar, e o sentimento de quem usa droga, da dependência química. Então, agora nós vamos para um intervalo comercial e você de casa, só dá tempo de você ir tomar uma água e voltar. Luiz Fernando também pode tomar uma aguinha na sua caneca, tá? Que a gente vai para o intervalo. E já voltamos no intervalo comercial com ele, Luiz Fernando, aqui no palco depois das 10. Luiz Fernando, você coordenou a campanha de Setembro Amarelo, né? Isso. Me diz o que consiste o Setembro Amarelo e como vocês trabalharam. Pronto, Setembro Amarelo é o mês de trabalhar a valorização da vida. O amarelo é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, de um jovem que ele se suicidou, ele tinha um carro amarelo, né? E a família desse jovem começou essa campanha de levar uma mensagem pela vida. Então essa campanha ela é internacional, aqui no Brasil ela tem acontecido de uma maneira bem ostensiva, porque os índices de suicídio aqui no Brasil cada vez mais crescentes, sobretudo no Piauí, né, ele é campeão de suicídio. Nós estamos em números bem próximos, apesar de não sermos uma capital. E começamos a fazer essa campanha desde o ano passado. O ano passado foi bem mais tímida, mas esse ano a gente foi para as ruas para mostrar à população a informação necessária, porque às vezes o mais importante nesse processo é a informação, porque nem sempre as pessoas que têm uma ideia de suicídio, e esse suicídio não é só provocado pela depressão, como a gente às vezes costuma dizer, mas ele é provocado por várias situações, uma dependência química, uma situação econômica, uma situação social, a perda de um relacionamento. Tantos fatores podem podem levar as pessoas a uma ideia ou a cometer o próprio suicídio. Durante a campanha Setembro Amarelo, a gente, de dados, tivemos apenas um suicídio no último dia da campanha. Diferente do ano passado. Ano passado a gente teve muitos casos de suicídio, mas esse ano, durante o mês de setembro, tivemos apenas um caso de suicídio. Para nós foi assim um marco, né? O que se percebe aqui no nosso município? Quando acontece um suicídio, não só aqui, em outros suicídios também vão acontecendo. É o efeito Werther. Porque o que acontece hoje? Por conta das redes sociais, do WhatsApp, do acesso muito fácil da informação, a gente acaba divulgando o suicídio. Que alguém se enforcou, que alguém tomou remédio em excesso. A gente posta isso, às vezes posta fotos da pessoa que cometeu suicídio e não temos o cuidado de entender que naquele grupo, ou aonde essa informação chegar, pode ser que alguém esteja pensando em se suicidar. E aquele fato vai fazer que a pessoa tenha mais coragem, haja um encorajamento. Às vezes ela não pensou de que maneira, e é porque ela viu aquela foto, porque ela viu aquela informação, ela acaba se encorajando e pensando de que maneira ela também pode cometer o suicídio. A imprensa tem até um certo acordo de não divulgar questões de suicídio. Algumas pessoas preferem não postar. Quando eu ficava alimentando o blog,
eu não gostava de postar questões de suicídio, porque realmente para evitar essa questão de estimular. Porque acaba estimulando, é como se fosse o efeito dominó, né? E é gravíssimo. Você pode perceber, no mês que acontece um suicídio que se tornou público, muitos suicídios acontecem também. Por isso que é importante a informação, porque alguém na nossa casa, você que está nos acompanhando agora, uma pessoa, por menor que seja a mudança do comportamento dela, seja para uma depressão, para uma tristeza, seja para euforia, é importante começar a observar. A gente é próximo de alguém que mudou o comportamento, começa a observar, começa a instigar, começa a conversar, tentar tirar alguma coisa para que a gente possa ajudar. Por isso que a informação ela é necessária. A melhor forma de prevenir o suicídio é falando suicídio. Antes era um tabu, ninguém queria falar de suicídio. Mas falando da forma correta, né? Da forma correta. Não é divulgar o noticiário, não alguém que cometeu. É falar sobre suicídio, olha, levar para casa, olha, vamos ter cuidado, alguém precisar de ajuda, nós estamos aqui para escutar, para entender, para conversar, para vigiar também se na sua casa você percebe que alguém já tentou ou um comportamento diferente, vigiar, é vigília mesmo, até que aquela pessoa entre em tratamento e o tratamento ele começa a fazer efeito e aí a pessoa começa a voltar ao seu estilo de vida normal. Luiz Fernando, como uma pessoa faz para chegar até os locais de atendimento aqui em Caxias? Como eles chegam até você? Se o pessoal de casa aí conhecer alguém ou estiver sofrendo de depressão, como eles fazem para ter esse atendimento? Chegar até vocês? Primeira coisa é a gente quebrar o tabu do profissional de psiquiatria e psicologia. Ainda há muito tabu. Psiquiatra e psicólogo é para doido, né? E não é na verdade. O psicólogo, por exemplo, ele trabalha com uma pessoa que está orientada, porque ela vai trabalhar com a terapia, o discurso, com a fala, né? Quem já fez terapia sabe. Então, uma pessoa que não está orientada, que tem um transtorno grave, ela não vai ser tratada pelo psicólogo. Ela vai ser tratada pelo psiquiatra, pelo neuro, que vão passar uma medicação para ela, pelo terapeuta ocupacional. O psicólogo até pode fazer uma intervenção, mas não é um processo de psicoterapia propriamente dito. Então, a primeira coisa a entender é quebrar esse tabu desses profissionais. Segundo, o CAPS também não é para doido. É para pessoas que têm um transtorno, que vai desde um transtorno simples, de um adoecimento emocional, como um transtorno mental grave. Então, aonde eu busco atendimento? As pessoas adultas, no CAPS 3, que funciona lá no bairro São Francisco, onde era o Hospital Dia, de segunda a sexta, ela tem toda uma equipe multiprofissional para fazer a avaliação e fazer o acompanhamento da pessoa a partir de 18 anos. Se é uma criança ou uma adolescente jovem, no CAPS Infanto Juvenil, lá no centro, na Rua Manuel Gonçalves, nas proximidades da Assembleia de Deus, do Centro de Artesanato, ali vai se atender criança, adolescente e jovem, de até 17 anos, 11 meses e 28 dias, também com toda uma equipe multiprofissional, que vai desde o psiquiatra, o psicólogo, o fonoaudiólogo, toda uma equipe que vai estar preparada para trabalhar essa demanda. Sobretudo, hoje, é prioridade a nós esses casos de automutilação, comportamento autolesivo, ideia de suicídio ou até mesmo tentativa de suicídio. Para nós, hoje, é uma prioridade. E o CAPS-AD, que é para pessoas que desenvolveram uma dependência química, seja do álcool ou outras drogas, que essas pessoas também se enquadram dentro daquelas que já tentaram ou têm uma ideia de suicídio. Então, esses são os locais públicos que eu posso encontrar atendimento psicológico. Eu posso ir no CRAS, o CREAS, tem psicólogo? Tem. Na verdade, no CRAS é mais para uma orientação, para um aconselhamento, uma informação, porque a demanda, o trabalho do CRAS é voltado mais para o social, e chegando lá eles podem fazer o encaminhamento para esses pontos de saúde. Mas é importante que eu busque, e eu que não quero ir ao CAPS, que não quero ir à rede pública, eu posso procurar qualquer clínica que tenha psicólogo ou psiquiatra para fazer uma avaliação. Muito bem. Eu gostaria de agradecer você ter vindo, foi, eu acredito que bem esclarecedor. Eu acredito que vamos te chamar aqui mais vezes, porque a questão de psicologia em si é um assunto muito abrangente, são muitas coisas que a gente pode falar. Hoje falamos da questão suicídio e depressão, mas existem várias outras coisas, principalmente transtornos e coisas do tipo.
Mas antes de ir, eu queria fazer um pequeno joguinho contigo. Pode ser? Pode. Pode ser, João Paulo? Pode sim. Só que antes do jogo, a produção está me informando aqui que no bloco anterior você deu uma informação errada em relação ao número de habitantes de Teresina. E o número exato é 861.442 habitantes. Ah, tá certo. Em minha defesa, em Caxias dizem que tem 160 mil habitantes e, visivelmente, tem um pouquinho mais, quase 200 mil. Teresina, eu acredito que já deva ter, mas, enfim, vamos acreditar no censo. BGE, vou acreditar em você. Então, vamos lá. Pode ser? Pode. Seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. O nome do quadro é fake ou não? Eu vou te fazer uma pergunta, você vai me dizer se é fake ou não. Algumas crenças populares vai estar aqui. Vou lhe fazer 4 perguntinhas apenas. João Paulo também não viu, eu quero ver se o João Paulo sabe. Falando em fake, lembrei que existe uma fake news relacionada a Luiz Fernando, que muito antes de Luiz Fernando pensar em namorar, inclusive ele tá noivo, Caio, você observou? Antes dele pensar em namorar, Luiz Fernando pensou na possibilidade de ser padre, né? De entrar aí no mundo presbiteral. E aí aconteceu? Deu essa fake vontade? ou não é? Não é fake, né? Por eu ser ligado a muitos movimentos da igreja, ainda hoje eu continuo ligado a esses movimentos, sou uma pessoa altamente religiosa, né? Deus acima de tudo na minha vida. E quando eu era adolescente, dos meus 15, né? Até os meus 22 anos, 21 anos, eu pensei sim em ingressar no seminário, a vida presbiteral. Eu acho muito bonito, né? Porém, não é a minha praia, não é a minha vocação. Eu prefiro ser leigo e desenvolver as funções que eu desenvolvo. Casando, eu tenho um sonho de ser diácono permanente. Mais uma pergunta. Me permite, Caio? Mais uma À pergunta. vontade. Antes, né, você falando aí sobre a relação ao seu trabalho, a vida que você tem, mas o seu tempo com a sua namorada, com a sua noiva, perdão, como é que está? Tá tendo tempo para vocês saírem, namorarem, ou você só cuida de pessoas com problemas? Não, durante o dia eu cuido de pessoas com problemas, faço trabalho voluntário também na paróquia, porque muitas pessoas, lá tem uma sala da cidadania, e aí eu faço esse trabalho voluntário. Mas assim, à noite eu sempre tenho um grupo de oração, reunião, celebração. Então o tempo que resta para namorar, depois das 10? Mas assim, ela me acompanha nas celebrações, no grupo de oração, então a gente está sempre junto, quer seja nos momentos religiosos, mas a gente sempre sai para viver esse momento bonito do namoro hoje, do noivado. Glória a Deus, vamos lá. Eu achei tão fofinho a forma que ele falou esse momento bonito do namoro. Foi tão interessante, Isso né? é importante, é uma coisa rara, né? Ele É não uma coisa falou, a rara. gente sai pra dar uma namorada. Ou coisa pior. Então, o nome do quadro é fake ou não é? Então, roda a vinheta. Ok, vamos lá. João Paulo e Luiz Fernando. Aproveitar que tu tá noivo, você já teve ter sol? Teve o quê? Ter sol. Já. Já teve ter sol? Como é que é o nome? Ter sol. Eu conheço como 3 Sol. Eu também. 3 sol. Não é, né? Mas ok. É fake ou não é? Se você passar uma aliança no olho, ajuda a curar. A crendice diz que pode. Eu acho que é fake, mas a crendice popular acredita, né? Eu também acho que é fake, porque na verdade, eu acho assim, se fosse pra curar a aliança, eu preferia colocar ela no meu olho pra mudar a cor. Né? O 3 Sol eu continuava, ainda botava uma lua do outro lado. Acredita que não é fake? Não é fake. Porque você pode ter que ficar fazendo compressas. Você coloca compressa. Colocar aliança vai fazer mesmo efeito da compressa. Porém, não é muito higiênico. Mas não é fake. Você não pode esquecer de botar a aliança de novo, né? É. De volta. Isso Já é pensou? perigoso, né? Cadê a tua aliança? Rapaz, foi por causa do T-Sol. Mas cadê o T-Sol? A aliança curou. Aí eu joguei em cima da casa igual a gente faz com dente. É fake ou não é? O chiclete, que nossos pais vão dizer, meninos, tu engolir esse chiclete, ele vai ficar 7 anos aí no teu intestino. Eu acho que deve ter um aqui. E aí, é fake ou não é? O chiclete leva 7 anos para ser digerido. É fake.
É fake, gente. Tudo que a gente come, a gente vai digerir, né? Sim, ele é digerido assim que você engole, o chiclete já é digerido. Viu? Parem de assustar suas crianças, não façam uma coisa dessas. Mas se tiver um aqui, vai demorar mais tempo pra sair ainda. Quando eu tinha 8 anos, eu engoli uma moeda de R$1. De R$1 não, de 50 centavos. Que gosto tinha moeda de 50 centavos, Não sei, ela Fernando? desceu. Tinha gosto de Foi 50 só um centavos? susto, não lembro. Deu problema pra sair? Não, mas a sorte foi que ela desceu. Você de casa não faça isso, não vai engolir a Não moeda brinque pra com saber que moeda, eu gosto tava tem. brincando. Um Como é? colega meu postou recentemente no seu Instagram um raio-x de uma criança de 3 anos que engoliu um pendrive. Mas vamos lá. Essa Penúltima criança tem que mandar lá pergunta. pro Cápsula É de fake ou não é? Tomar um copo de vinho antes de dormir melhora a qualidade do sono. João Paulo? Isso é verdade, gente. Eu também acredito que é É verdade. verdade, pela questão. Não é. O álcool, não é. Menino. O álcool, ele pode te estimular a dormir. Porém, é comprovado cientificamente que quando você está sob o efeito de álcool, a qualidade do seu sono é muito pior. Mas depende, se for a cerveja, a cerveja, por exemplo, é uma bebida alcoólica, mas ela é uma bebida depressora. E ela pode gerar o sono. É fake ou não é? Pegar friagem provoca resfriado. Menino, sai da friagem, tu vai ficar gripado. E aí, é fake ou não é? Acho que é verdade. Não, gente, isso é fake. Se fosse por isso, os pais não colocavam as crianças 24 horas dentro do ar-condicionado hoje, gente. Depende, né? Então, é fake. É fake. Não é uma pequena friagem que vai deixar você resfriado. E é comprovado que as células que combatem certas doenças, elas agem melhor no frio. Então, o frio por si só não vai te deixar doente. É igual a garganta, a pessoa beber coisa gelada, né? Isso. Faz bem. Faz bem. Põe uma cervejinha gelada quando você tá com dor de garganta. Bebe? Bebo. Tá certo. Mas tu não é da igreja, Mas eu bebo socialmente, de vez em quando. socialmente até cair vinho- ou socialmente pra Não, conversar? socialmente, bem socialmente. Ah, Um vinhozinho. É, Um vinhozinho- algo a mais, gente. Esse povo de Eu já igreja percebi que ele parece ser um rapaz romântico. Gosta de tomar um vinho com a noiva. Bacana. Verdade? É fake ou não é? É fake, né? É verdade também. Então é isso. Gostaria de agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Está convidado para vir mais vezes. O João Paulo pegou leve contigo. Foi Obrigado, tranquilo. João Paulo. É, pelo fato dele ser uma pessoa da igreja. Ah, tá sabe? certo. Eu fiquei com medo de ser excomungado, ele. Então é isso. Muito obrigado por ter vindo.